minha gente, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala com vocês é o professor Dr. Mário Brito, analista corporal aqui da Educa Mentoria. E hoje, nesse nosso encontro, nós vamos falar sobre um tema que dói. Sabe por quê? Porque acontece justamente onde a gente mais queria se sentir seguro, na família. O episódio de hoje, ele se chama Família que Fere quando o amor vem com controle. Eu quero começar dizendo uma coisa com muito respeito e muita clareza. Família pode amar e mesmo assim a família pode ferir. E muitas vezes a ferida ela não vem com grito, ela vem com conselho. Não vem com agressão ou uma agressão direta, vem com preocupação. Não vem com tapa, vem com culpa. E quando você é LGBTQIAPN+, isso pode ganhar uma camada a mais. Sabe por quê? Porque o controle familiar, às vezes, não é só sobre regras, é sobre identidade, sobre como você deve ser, sobre o que você pode mostrar, sobre o que você não pode desejar. Então, hoje eu quero te acompanhar numa pergunta muito específica mesmo. E a pergunta é: como dizer não sem se destruir por dentro? Como deixar de obedecer por medo? Ou como parar de viver para provar que merece amor? Se você já sentiu que o amor da sua família vinha com condições, fica aqui comigo, porque essa conversa de hoje é para você. Vamos colocar nome em algumas coisas. Existe um tipo de dinâmica familiar que geralmente é assim. Você recebe amor, mas o preço é obediência. Você recebe carinho, mas o preço é silenciar partes de você. Você recebe ajuda, mas o preço é dever. Isso é o que eu chamo de amor com coleira. Quando o amor exige submissão, não é amor, é controle disfarçado. E aqui entra um ponto central do nosso encontro de hoje: lealdades invisíveis. As lealdades invisíveis, elas acontecem quando você sente que deve lealdade à sua família, mesmo quando essa família te machuca. É aquela voz interna que diz: eu não posso decepcionar, eu não posso dizer não, eu não posso me afastar, eu tenho que aguentar, ou eu devo isso. E isso costuma vir junto com 3 sentimentos muito comum mesmo. Culpa, que é mesmo quando você não faz nada errado, você se sente culpado. O medo do abandono. Se eu me posicionar, eu perco. E obediência. Uma obediência excessiva. Você pensa, se eu agradar, eu sobrevivo. E eu quero falar com carinho com a parte de você que aprendeu tudo isso.
Muitas vezes, obedecer foi a forma que você encontrou de permanecer em paz consigo, ou pelo menos em menos guerra. Principalmente se você cresceu ouvindo: isso é fase, isso é errado, isso é vergonha. Não traga isso para dentro de casa. Muita gente não tem medo de perder a família. Tem medo, na verdade, é de perder o pertencimento. Eu vou te contar uma história que eu vejo com frequência. Vou mudar aqui os detalhes para preservar a identidade da pessoa. Só que o padrão, ele é muito, mas muito real mesmo. Vamos chamar essa pessoa de Rafa. A história é o seguinte: a Rafa, ela é uma pessoa LGBTQ+, que cresceu numa família que dizia sempre para Rafa: eu te amo. Mas esse amor, ele vinha sempre com uma cobrança, e essa cobrança, claro que não era evidente, né? Estava por trás. E a família, ela ajudava financeiramente a Rafa, ajudava a Rafa em tudo. Mas cada ajuda vinha com uma mensagem que estava oculta. E a mensagem era a seguinte: você me deve, você tem que me ouvir, você tem que fazer do meu jeito. E o que aconteceu? A Rafa começou a perceber aí um padrão. Quando a Rafa começou a dizer não para um pedido simples, vinha imediatamente punição emocional. Silêncio, cara fechada, indiferença, ou então uma frase que corta muito. Depois de tudo que eu fiz por você? E aí, Rafa fazia o quê? Rafa acabava cedendo. Ela cedia em horários, cedia em escolhas, cedia em roupa, na roupa que ela queria vestir, cedia em quem podia namorar, em como podia se expressar. E o pior de tudo isso é que a Rafa, ela cedia não só no comportamento, ela cedia por dentro. A Rafa, ela começou a viver como um fiscal interno. Ela tinha seu fiscal interno que o tempo inteiro dizia: eu não posso errar, eu não posso ser ingrato, eu não posso causar problema para minha família. E o corpo começou a pagar um preço. E é aqui que entra a análise corporal. E eu quero falar de um jeito bem acessível para todos vocês. Quando você vive sobre controle e culpa, o corpo entra em estado de ameaça constante. É muito comum aparecer os seguintes sinais: ombros tensos e elevados, a mandíbula da pessoa costuma ficar travada, a sua respiração fica curta, o estômago preso e uma sensação de alerta mesmo em casa. Casa que deveria ser descanso acaba virando território de vigilância. Pois é, o corpo, ele não mente, pois quando você não pode dizer não, você vive em contração. Rafa descreveu assim: eu entro na casa e meu peito se fecha. E isso é um sinal importante. É o corpo da Rafa avisando que ali existe uma ameaça emocional, mesmo que ninguém esteja gritando.
é uma ameaça emocional. E aí um dia Rafa tentou se posicionar com sua família e disse: eu não vou mais explicar minha vida amorosa. E a família da Rafa respondeu com drama, culpa e ameaça de abandono. Geralmente a resposta é assim: então você não precisa mais de nós? Você está escolhendo isso ao invés da gente? E a Rafa, claro que desmoronou por dentro, porque a lealdade invisível que tinha dentro dela gritou: se eu digo não, eu perco o amor. Se eu digo não, eu sou uma pessoa horrível. Queridos, queridas, isso é subjugação emocional. Não é briga de família. É um sistema que acaba te ensinando: só existe amor se você obedecer. Se o amor vem com chantagem, o nome não é amor. O nome, sabe o que é? O nome é controle. Agora, eu quero que você respire comigo por 2 segundos. Porque eu não quero que esse encontro seja só um lugar de dor. Eu quero que seja um lugar de saída. E a saída, ela começa com uma ideia muito simples, mas também muito poderosa. Você pode amar sua família sem se submeter a ela. O amor sem limite acaba virando prisão. Limite com amor vira maturidade. Eu preciso dizer algo muito importante para quem é LGBTQIAPN+. E está aqui acompanhando, assistindo a nossa live, esse nosso encontro. Muitas vezes, o controle familiar vem travestido de proteção. Tipo, eu só quero o seu bem, eu só tenho medo do mundo, eu só não quero que você sofra. Só que no meio disso, a mensagem real vira: eu não confio em quem você é. E isso acaba criando uma ferida bem específica. A pessoa cresce achando que precisa merecer existir. Isso vira um padrão. E aí o que acontece na vida adulta? Muitas vezes, isso como padrão se repete em outras áreas da vida da pessoa. Se repete no amor, se repete no trabalho, se repete nas amizades. Você vira especialista em agradar, especialista em prever o humor do outro, especialista em não incomodar. Quem cresce com amor condicional acaba aprendendo a se amputar para caber. Mas dá para desaprender isso. Por isso que agora eu vou te entregar algumas ferramentas que são utilizadas aqui em terapia breve, que são ferramentas bem seguras e aplicáveis para você começar a fazer hoje, hein? Vamos começar a fazer hoje. Não substituir terapia, tá? Não é para substituir terapia, mas é um começo, é um primeiro degrau que você pode estar fazendo. E as ferramentas são as seguintes: a primeira é a técnica do não. E esse não vai em 2 camadas. Quando você diz não para a família, muitas vezes o sistema interpreta como um ataque. Então, a gente usa 2 camadas. A primeira camada, vínculo. A segunda camada, limite.
Eu te amo e respeito a sua preocupação, mas eu não vou falar sobre esse assunto. Essa é uma estratégia. A outra é, você vai falar assim: eu sei que você quer ajudar, mas essa decisão, ela é minha. Isso reduz guerra, não elimina, mas vai te dar uma saída sem se explicar demais. Limite não é agressão, limite é direção. A segunda ferramenta que eu trago para vocês é a pergunta-chave para quebrar culpa. Quando a culpa vier, você vai fazer a seguinte pergunta: eu estou sendo cruel ou eu só estou sendo adulta? Porque muita gente acaba confundindo maturidade com maldade. A terceira ferramenta que eu quero trazer para vocês para essas situações é a microcoragem. Você não precisa começar com um não gigante, né? Você pode começar com um não bem pequeno e, claro, sustentado. Vou trazer um exemplo aqui. Você vai dizer nessas situações: hoje eu não consigo. Eu vou pensar e te retorno. Eu não vou responder isso agora. O que cura não é o tamanho do limite, é a consistência desse limite. Pois você não precisa se libertar de uma vez, não precisa ser de uma vez. Você precisa parar de se prender todos os dias. E eu trago agora uma quarta ferramenta, que é a sinal do corpo. Sinal de verdade. Antes de responder, você vai fazer o seguinte: seu peito abriu ou fechou? A sua respiração expandiu ou sua respiração travou? A sua mandíbula relaxou ou prendeu? Se travou, é sinal de que você está indo para a obediência automática. Então, você vai estar atento a isso. Aí você, nessa situação, vai fazer a pausa de 10 segundos. Isso é autoconsciência corporal aplicada na prática. Agora, eu quero te contar uma história de superação. Porque sim, meus queridos, minhas queridas, dá para mudar. Vamos chamar essa pessoa de Dani. Dani é uma pessoa LGBTQIAPN+, que vivia exatamente nessa lógica. Se eu digo não, eu sou ingrato. Se eu me afasto, eu sou ruim. Se eu me posiciono, eu destruo a minha família. Dani iniciou a terapia breve conosco com um objetivo muito claro: aprender a dizer não sem se destruir por dentro. Nas primeiras semanas de terapia, Dani não mudou a família. Dani, na verdade, mudou a forma de responder ao seu próprio corpo. Dani percebeu que antes de ceder, vinha um ritual interno, que era tensão, seguida de pressa, seguida de justificativa longa e, no final, um sim. Então, a terapia ela começou pelo bem básico. Parar 10 segundos. Primeira coisa. Depois, respirar. Falar uma frase curta. Sustentar o desconforto. E a primeira vitória foi pequena,
mas gigante para Dani. Quando a família pressionou, Dani se colocou dizendo: eu entendo sua opinião, mas eu não vou fazer isso. A família reagiu com culpa, dizendo: então, você não liga para a gente? E Dani tremeu por dentro, mas se posicionou e não voltou atrás. Dani apenas repetiu com calma e leveza: ah, eu ligo. E mesmo assim, eu não vou fazer. Com o tempo, Dani percebeu algo libertador. O desconforto de dizer não dura menos do que a dor de se trair. E com isso, a vida começou a abrir espaço. Dani passou a construir uma rede de apoio fora, infelizmente, da sua família, com amigos, com comunidade e com espaços seguros. E isso é muito importante para pessoas LGBTQIAPN+, a família escolhida, porque a família escolhida, ela também cura. Às vezes, a cura não é convencer a família. A cura é construir um lugar interno onde você não se abandona. Agora, eu quero amarrar tudo numa verdade muito simples. Você não precisa odiar sua família para colocar limites nela. Você não precisa romper com sua família para se respeitar. Só que você precisa parar de confundir amor com obediência. Se para ter paz você precisa obedecer, isso não é paz, é silêncio forçado. E eu quero te convidar para uma pergunta final, bem honesta. O sim que você dá para a família tem sido um não para você mesmo? Se essa live, se esse encontro de hoje falou com você, eu quero que você faça uma coisa ainda hoje. Escolha um limite pequeno. Escolha um só e pratique esse limite essa semana. Esse limite pode ser: eu não vou discutir minha identidade. Ou pode ser: eu não vou me justificar. Ou também: eu vou pensar antes de responder. Ou eu não vou aceitar chantagem emocional. E quando a culpa vier, repita para você mesmo: eu não estou sendo cruel, eu estou sendo inteiro. Se você quer ajuda para fazer isso com segurança, para construir autonomia emocional sem se quebrar toda por dentro, o caminho mais rápido, mais seguro e mais saudável é a terapia. Procure uma psicóloga, procure um psicólogo, um terapeuta que te acolha, que respeite a sua identidade e que trabalhe com ferramentas práticas. Isso é muito importante. E claro, se você quiser acompanhar mais conversas como essa que tivemos hoje aqui, fica conosco aqui, fica com a Educa Mentoria e aproveita, compartilha essa live, esse vídeo com alguém que precisava ouvir isso no dia de hoje. E comenta com a palavra aqui no nosso vídeo, porque nós queremos ler depois, eu quero ler depois, certo? Comenta assim, ó: eu me
escolho. Porque, meu querido, minha querida, hoje a gente não está aqui para brigar com a família. A gente está aqui para parar de brigar com a nossa própria existência. Você não nasceu para ser controlado, controlada. Você nasceu para ser livre e amar sem se perder. Vocês podem compartilhar esse vídeo com amigos, amigos que precisam desse apoio. Façam isso, compartilhe, divulgue essa mensagem, porque quando a gente compartilha, a gente acaba se fortalecendo e fortalecendo toda essa mensagem, esse movimento que a gente faz aqui dentro do Educamentoria. Obrigado por estarem aqui, por serem corajosos, corajosas o suficientes para olhar para dentro de si e escolher a si mesmos. Eu te espero para esse caminho de orgulho, de verdade e de liberdade. E se você deseja de fato aprofundar esse processo, se você quer desenvolver resiliência emocional, desenvolver autocompaixão e reconstruir a sua relação consigo mesmo, eu te convido, se você ainda não segue, siga a Educa Mentoria. Porque aqui nós ensinamos a transformar rejeição em raiz, não em prisão. Aqui você encontra um espaço seguro onde aprendemos passo a passo a transformar defesa em presença, a transformar tensão em confiança e construir vida equilibrada com gestão emocional e análise corporal. É isso aí. Foi um prazer estar com vocês mais essa semana. Na descrição tem aí os nossos contatos. Você que quer saber como fazer análise, como fazer terapia breve aqui na Educa Mentoria, tirar dúvidas sobre assuntos, sugerir assuntos, conhecer mais sobre a Educa Mentoria e tudo que nós possibilitamos aqui para ajudar no processo de transformação das pessoas. Não deixe de apertar o like. Isso é muito importante para que a nossa comunidade seja vista e essa mensagem alcance mais pessoas. A Educa Mentoria, ela existe para que você se ame mais, para que você valorize-se mais e conquiste o que você desejar. Obrigado por estar aqui conosco nessa noite e aproveita, se cuida e até a próxima.